Alô! Antes da gente começar mais uma entrevista do Papo com Clê, eu queria falar pra vocês da Elo Feat dos Sonhos. Se você segue o canal, você já sabe. 10 artistas foram selecionadas pra fazerem o tal Elo Feat dos Sonhos com artistas consagrados da música popular brasileira. E eu tô muito feliz de anunciar mais 2 pessoas que foram escolhidas. Vamos primeiro na categoria Funk, que fará um feat com ninguém mais, ninguém menos que Valesca Popozuda. A Pocket é natural de Cuiabá, mas mora no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A Pocket é cantora, é compositora, é atriz. Esse não é o primeiro feat importante que ela faz na carreira. Ela já cantou com a Mac Júlia, com a Deise Tigrona, entre tantos outros. E ela participou de um projeto muito importante que aconteceu de aceleração na Fundição Progresso, chamado Estúdio Funk. E desde lá ela vem se destacando com a sua estética única dentro do funk. Ela também foi selecionada para um edital que eu acompanhei bem de perto, chamado Mostra Maré de Música, onde ela teve a oportunidade de gravar ao lado de Ruxel, Pablo Bispo, Sabrina Azevedo, no estúdio de 2 pessoas que eu amo, Rodarte Constância, a Toca do Bandido. Queria que você prestasse muito atenção nessa menina, viu? Porque ela é muito especial. Agora vamos ao selecionado da categoria Maracatu, que vai fazer um feat dos sonhos com o Lenine. Da Zona da Mata de Pernambuco para o coração do Brasil, mestre Anderson Miguel carrega na alma a força do maracatu de baque solto. Ele começou cedo, viu? Com 8 anos, incentivado pela família, hoje ele é uma referência na descolonização dos sentidos musicais, quebrando todos os estereótipos que tratam a nossa cultura popular como uma peça de museu. Com produção do mestre Simba, o disco Sonorosa já mostrou que ele não tá de brincadeira não, e tem muito mais coisa por aí. O segundo álbum, intitulado Encanto e Poesia, promete trazer muito mais dessa raiz pulsante cheia de magia. Olha, eu queria que você me prometesse que assim que acabar a entrevista, que você vá na sua plataforma de streaming predileta para prestigiar todos esses artistas e a nossa música popular brasileira. Bom, agora é hora de Papo com Clê. Roda o VT. Alô! Mais um episódio do Papo com Clê. Hoje mais uma vez em São Paulo. Aliás, eu queria agradecer a Mind por me trazer mais uma pessoa incrível para estar aqui comigo, Jessie. Tô muito feliz. Obrigado, viu? Obrigada eu. Acho que esse papo vai ser muito legal. Já tô empolgada só por, já ter tido aqui esse a gente meio deu uma mapinha mapeada. aqui. Muito legal. A gente aqui normalmente traz pessoas da música, mas eu tive um papo com a Fátima de tentar trazer pessoas que não sejam só da música, até porque eu acho que outras trajetórias podem inspirar pessoas que querem trabalhar com música ou que querem trabalhar em qualquer outra profissão, Exato. Né? Ainda mais hoje em dia que a gente tá falando que é da internet, né? Como ela atravessa todos esses lugares, então acho que vale a pena, sim. Tua trajetória é linda e muito obrigada. bonito ver, depois de tudo que você passou, e esse teu sonho de menina de estar no BBB, mas que eu acho que o mais bonito que é sair do BBB com um senso de responsabilidade e um propósito muito claro do que fazer com essa voz conquistada ali dentro, né? Sim, sempre. Acho que antes, na verdade, acho que desde o momento que eu entendi quem eu era no mundo, eu entendi que isso trazia responsabilidade em algum lugar e eu precisava seguir. Obrigada eu. Essa Jessie, com esse olhar para o mundo generoso, pelo ponto de vista macro, né, de pensar no mundo melhor, a gente estava falando ali fora sobre como é difícil a gente abrir mão dos nossos privilégios. Eu não falo privilégios como eu de ser um cara branco e ter nascido numa família com todas as condições de estudar e etc. Mas o privilégio de poder ir numa loja e comprar uma roupa, né? Da gente pensar no nosso umbigo, que de certa forma a gente pensa também bastante, né? E eu acho que é do ser humano, assim, né? Você quer ter um cabelo lindo, uma roupa linda, uma maquiagem perfeita. A gente aprende desde o dia que nasce que a vida é sobre isso em algum lugar também, né? É sempre buscar por coisas melhores e quando a gente analisa um contexto histórico-social, as coisas melhores sempre são a melhor roupa, o melhor cabelo, a melhor pele, o melhor carro, a melhor casa. Então, acho que naturalmente a gente constrói, mesmo que seja no nosso subconsciente, esse desejo por querer algo melhor mesmo, né? Implantado, né, pela mídia na nossa cabeça, né? O tal do branding, do marketing tá aí. Sempre, né? Aonde que nasce essa menina que de certa maneira tem essa forma contestadora de olhar para o mundo, reflexiva, olhando lá para trás? Eu sempre, no meu programa, eu sei que você ainda não assistiu, um dia você assiste que eu acho que você vai gostar muito, eu sempre pergunto como que a música chega até ti. Nossa. Para você, eu vou fazer uma pergunta diferente. Aonde que esse desejo de transformar o mundo nasce em ti? Na primeira lembrança que você tem de talvez um olhar contestador ou reflexivo pro mundo?
Eu acho que. Eu tenho uma memória que é muito louca, assim. Eu tinha 6 anos e foi a primeira vez que a minha mãe me deu um copo de vidro. E aí, eu olhei para aquele copo de vidro. Essa memória é muito física mesmo, assim, de lembrança da acontecendo. E eu pensei: caraca, eu tenho só 6 anos e a minha mãe deixou eu segurar um copo de vidro. Então, isso significa que agora eu sou responsável, porque eu ouvia o tempo todo que eu não podia beber no copo de vidro, porque eu poderia deixar cair, quebrar e todas as consequências, né, de vidro me machucar. Então, assim, essa memória eu acho que talvez foi a partir daí que eu fui entendendo o que, que era essa responsabilidade, o que, que era ser responsável, sabe? Essa memória de, pela primeira vez, aos 6 anos, eu tô pegando uma coisa que minha mãe nunca me deixou pegar, porque ela confia em mim, ela acha que agora eu consigo, né? Então, acho que daí pra frente, minha vida foi se desenhando dentro desse contexto de responsabilidade mesmo, assim. Eu sempre fui muito responsável em todas as coisas que eu me propus, assim, sabe? Como que Desde era essa sempre. casa? Nossa, eu com 6 anos, eu morava num lote que tinha um barraco, assim, no fundo, que não tinha nem reboco, mas não era esses tijolinhos bonitinhos, não. Tijolo, assim, de barro normal, né? E na frente, a minha mãe tinha uma lojinha que ela tinha um salão. E aí, eu lembro muito dessa memória, assim, né? Era uma casa pequena, acho que tinha uns 2 quartos, assim. Morava com os meus tios na época, porque a minha mãe, muito jovem, perdeu a mãe dela. E ela se mudou para o Goiás para procurar emprego, tentar ajudar o meu avô, que tinha outros filhos menores. E aí, quando ela conseguiu, ela começou a trazer os irmãos para morar ali naquela casa para tentar uma vida melhor também, porque eles eram lá do interior da Bahia, né? Então, tentar uma vida melhor. Então, assim, era uma casa pequena, mas morava ali eu, os meus tios, minha mãe, tipo, muita gente. Uma casa feliz. Nossa, sempre assim, né? Minha mãe, ela não teve a oportunidade de estudar, mas ela entendia como a educação tinha um papel transformador. Isso é muito louco, assim, porque eu fico pensando, gente, de onde que minha mãe tirava isso da cabeça? Porque ela sempre soube que estudar era o caminho, sabe? Então, assim, ela trabalhava como cabeleireira. Na verdade, assim, começou trabalhando como babá. Depois começou a trabalhar como doméstica. E aí ela começou a trabalhar na casa da minha tia hoje. Que hoje é minha tia, né? Porque depois casou com o irmão da minha mãe. E aí, essa minha tia estimulou minha mãe a fazer um curso de cabeleireira, porque minha mãe sempre teve meio que uma habilidade para cortar cabelo, escovar cabelo. E aí, ela começou a trabalhar como cabeleireira. Então, assim, ela trabalhava de forma autônoma. Todos os dias, se atendesse uma cliente, tinha coisa dentro de casa. Se não atendesse, a gente ia comer feijão com farinha e tava tudo bem, sabe? Então, mesmo sem ter essas coisas, a gente foi entendendo como podia ser feliz dentro daquele contexto, sabe? Porque eu sempre falo, a minha infância foi uma infância muito precária. Eu nunca tive muito acesso às coisas, mas eu também nunca passei fome. Porque mesmo que naquele dia eu comesse feijão com farinha, ia ter alguma coisa. Então, assim, a minha mãe, ela fez o que pôde para ter pelo menos uma coisa no prato durante a nossa refeição, sabe? Então, Quando você entrou ali, quer dizer, eu entrei ali atrasado, e eu olhei nos teus olhos, tem uma coisa de. Todo mundo carrega algum tipo de dor, né? Mas você carrega uma leveza no olhar, assim. eu acho Você acha que. que vem um pouco dessa casa que foi amorosa, que. Eu acho que sim, eu acho que assim, desde que eu nasci, eu sou uma pessoa preta. Então, sendo uma pessoa preta no Brasil, assim, você já nasce sendo preterida mesmo, colocado numa posição de que você não vai conseguir alcançar nada. Então, acho que eu já vivi a minha vida inteira baseada em dores, assim, sabe? Então, em algum momento, eu acho que principalmente depois. Acho que na adolescência que eu comecei a me aprofundar mais dentro do contexto racial, eu entendi que independente do que eu fizesse, independente de quanto eu fosse boa nas coisas, eu ia sempre estar em algum lugar um pouquinho atrás, e aí porque a minha cor vinha na frente. Então eu entendi que não adiantava eu carregar só esse sofrimento, sabe? E aí eu acho que por isso eu tentei mudar assim um pouco essa perspectiva, porque infelizmente o sofrimento ele já estava intrínseco desde o dia que eu nasci, mas eu não queria resumir a minha vida nisso, sabe? Então eu sempre fui muito otimista. Eu me sinto uma pessoa otimista. Eu acho que eu sempre percebi que existem os dois lados da moeda para todas as situações na vida. E eu sempre tentei me apegar às melhores, sem querer romantizar, óbvio, o Claro. sofrimento, mas eu sempre tentei me apegar às coisas boas, assim, sabe? E assim, a minha vida, ela foi de altos e baixos ao longo da minha trajetória. Inclusive agora, nesse momento que eu tô vivendo toda essa repercussão pós-reality, assim, mas ainda é esse lugar do alto e baixo, sabe? Então,
Eu sempre prefiro olhar o lado do alto, sabe? Assim, as coisas positivas. Tá ruim, mas o que eu posso fazer pra melhorar? Sabe? Então, assim, a minha vida toda foi assim. E acho que a minha mãe também é muito responsável por isso, sabe? Como que é? Porque Ela tá viva? tá viva, ela Qual é o nome acabou de dela? se formar, Cleo. Ela acabou de se Sim, formar, minha que mãe coisa voltou pra linda. escola com 46 anos, depois que eu e minha irmã já estávamos formadas, assim, e muito porque eu e minha irmã falava pra ela: mãe, tem que voltar pra escola. Você sempre colocou na nossa cabeça que a educação mudava. E como assim você não quer estudar? Porque ela achava que ela já era velha, que não era mais pra ela, e voltou aos 46, né? E agora, com 52, ela acabou ontem, inclusive, ela fez a colação de grau do ensino médio, né? E o Então, seu assim, orgulho deve ter. nossa, eu não consegui estar lá, né, por conta da logística de agendas e tudo mais, mas assim, meu coração em êxtase, mandei várias mensagens, mandei minha irmã comprar um buquê, entregar pra ela com uma cartinha, dizendo o quanto eu tava orgulhosa, porque realmente, assim, é a minha maior inspiração. Ela me mostra que nunca é tarde pra você fazer as coisas que você quer. Por mais que as pessoas te olhem e digam assim: ah, não, acho que você já é velha pra isso, acho que você não vai aprender mais, porque você não tem mais idade. Ela mostrou que tá lá, conseguiu, se formou, agora tem um diploma de nível médio, sabe? Isso já coloca ela em uma outra estatística no Brasil, porque muitas pessoas na nossa sociedade não tem nem o nível fundamental, quem dirá o médio, né? Então, ela já muda essa estatística. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é ela que me trouxe também esse sentimento de tá ruim, tá, mas se a gente ficar focando só no ruim, a gente vai ficar aqui no sofrimento e muitas vezes o sofrimento paralisa, né? Então, a dor paralisa, o sofrimento paralisa. Então, assim, sente, mas vai com esse sentimento mesmo. A minha mãe sempre me ensinou isso, sabe? Então, eu sou essa pessoa que tá com medo, vai com medo mesmo. Tá triste? Vai triste mesmo. Tá com dor. Porque eu aprendi ao longo da minha história que eu não tinha tempo também pra ficar ali. E eu acho que isso também até se tornou um problema a longo prazo, né? Porque aí hoje eu vejo a minha vida adulta e às vezes tem um milhão de coisas acontecendo e eu falo: ai, tô sem tempo pra chorar. Tipo assim, tô com vontade de chorar, mas não tenho tempo, porque é muita Você já coisa. falou isso pra Já si falei mesmo? isso várias vezes. Mas eu acho que é isso também, né? Porque a gente acaba. Eu acredito muito que quando a gente pensa muito sobre uma coisa, a longo prazo ela se torna verdade. Porque você acredita tanto naquilo que às vezes ela vira verdade, né? Então acho que é isso. Eu comecei a acreditar tanto em focar só no lado bom e vai assim mesmo. Porque hoje em dia que eu tenho tempo de verdade pra me permitir sofrer e chorar pelas coisas, eu já não consigo mais. Às vezes eu fico tipo: nossa, gente, tá tudo bem, Jéssica, calma. Fica aí, senta, Vai dar tudo chora. certo. Vai dar tudo certo. Mas não consigo, né? Eu acho. E tem uma coisa também que é muito louco, né? Que essa virada de chave que a minha vida deu também me coloca numa posição que é muito louca, assim, que é antes eu sofria e chorava porque eu queria tudo que eu tenho hoje. Eu sonhava com a vida que eu tô levando hoje, eu almejava ter essa oportunidade de viver, de viajar, de conhecer lugares, de falar sobre as coisas que eu acredito. Só que aí agora eu chego aqui e aí às vezes não tá tão bom quanto eu imaginava. Tá faltando alguma coisa, não aconteceu como eu esperava. Mas aí eu olho pra cá e eu falo assim: ah, não, você não pode sofrer. Você não pode chorar, você não pode reclamar, porque você pediu por isso. Era o seu sonho. Eu acho que você até pode, porque o ser humano ele é assim, né? Eu acho que você deve passar por isso. A cada nova conquista que a gente tem, a gente meio que já tá pensando na próxima, né? Sim. Que é algo muito recorrente até do que a gente vai falar lá na frente da questão do capitalismo, né? Sim. Da percepção de valor, das coisas que a gente quer ter pra se sentir fazendo parte Sempre de alguma falta, coisa. né? Sempre falta. Essa sua mãe, que foi muito importante pra você, na hora que ela vai estudar pra ser cabeleireira e tem uma ascensão, com certeza financeira por isso, aquilo mudou a vida dela de alguma forma e mudou a sua percepção de como buscar uma informação e fazer aquilo acontecer. Aquilo te inspirou, vê-la prosperando de alguma forma? Acho que no início, assim, eu não tinha muito consciência, né? Porque eu ainda era muito pequena, nessa média aí de 6, 7 anos, assim. Mas Mas eu empoderou acho ela, que né? mudou a cabeça dela e eu acho que
quando ela percebe que eu estudei, eu mudei um pouco a minha realidade. Agora eu não sou mais doméstica, eu não trabalho mais para os outros, eu não tenho mais que, sei lá, cumprir um horário, uma demanda que alguém tá me passando. Eu faço o meu trabalho, o meu horário, eu trabalho no dia que eu quero, eu ganho se eu fizer, entendeu? Então, eu acho que essa mudança na cabeça dela, consequentemente, também fez com que a gente mudasse em algum lugar, né? Porque aí a gente começa a perceber que a nossa mãe tá um pouco mais disponível, ou às vezes um pouco menos disponível. Entender também que no dia que ela trabalha, ela consegue trazer mais coisas pra dentro de casa, a gente consegue comer umas coisas mais diferentes. Então, acho que a gente também foi adquirindo essa consciência, né, graças a essa mudança. Tanto que a longo prazo, quando eu tinha, por exemplo, 14 anos, minha mãe conseguiu comprar a primeira casa dela, né? Então, assim, a dos meus 0 a 14 anos, a gente morou em casas alugadas, mudando sempre que o preço estava muito caro. E aos 14 anos, minha mãe finalmente conseguiu comprar a casa dela, a casa Como que própria. Ai, foi nossa maior realização da vida, assim, pra gente. Nossa, agora vai ser o meu quarto mesmo. Porque eu não tinha nem essa expectativa de arrumar meu quarto, que a gente mudava, sei lá, daqui a 2 meses ia mudar de novo. Aí já era tipo assim, ai, deixa de qualquer jeito. Mas lá não, era nossa casa, né? Era o meu quarto, eu dividia com a minha irmã. Então, assim, a gente dividiu literalmente o quarto no meio. Essa parede aqui era minha, eu podia colocar o que eu quisesse, aquela lá era dela, ela colocava o que ela quisesse. Mas O que era você o nosso. botava nessa cabeça? Na minha parede, eu tinha feito uns passarinhos voando, escrito abençoada, assim, blessed, uma coisa assim, sabe? E aí eu colocava vários discos, porque eu sempre gostei de música, assim. Música é uma coisa que me moveu ao longo da minha vida, assim. Eu tenho trilhas sonoras pra cada momento. Sabe Me quando conta você… dessas músicas. É muito louco, porque às vezes, assim, quando eu lembro de um momento da minha vida, eu lembro de uma música que tinha naquela época. Por exemplo, essa época do meu quarto era uma época que eu gostava muito da Lady Gaga. Então, eu lembro de colocar eu tinha um DVD na época dela, e aí eu colocava o DVD, aí ela falava as coisas, assim, antes era um show, né? Gravado. Aí ela falava as coisas, eu sabia as falas. Aí depois começava poker face, poker face, sei lá, sabe assim? E aí isso é uma memória que eu tenho. Quando eu lembro dessa minha idade, da gente mudando pra essa casa nova, eu lembro justamente de eu colocando aquele DVD. Aí então eu acho que é isso, sabe? A música sempre fez parte. Então eu tinha vários discos, assim, na parede que eu colei. E era isso, sabe? E a minha irmã já era mais feminina, assim, ela já tinha uma coisa mais com rosa, borboletas na parede. Mas era o nosso quarto pela primeira vez, sabe? Então eu acho que tenho essas memórias, sabe? De como a nossa vida foi construindo e melhorando de alguma forma. Eu sempre quis trabalhar, eu comecei a trabalhar muito cedo, assim. Com 12 anos eu falava, mãe, se eu te ajudar no salão, você me dá R$20, tipo, pelo final de semana? Aí ela, o que você vai fazer? Ah, vou lavar o cabelo das clientes. Aí eu ia lá, lavava. Às vezes lavava tudo de qualquer jeito, que eu tava aprendendo. Aí ela pegava a cliente disfarçada. Ah, vamos só passar mais um shampoo. Aí levava a cliente pra lavar de novo. Mas com o tempo, eu trabalhava no final de semana, ganhava R$20 toda vez que eu ia. E aí fui começando a ganhar meu dinheiro. E aí com 14, eu tive a primeira vez a minha carteira assinada. Então eu tinha um salário, assim, todo mês eu recebia lá R$199. Aí eu já ajudava em casa, tirava uma parte, dava pra minha mãe pagar internet. Assim, foi assim que começou esse boom mesmo da internet, das redes sociais, né? Facebook, Orkut. Então, eu ajudava a minha mãe e foi assim, sabe? Desde sempre, eu sempre… A Lady Gaga te pegou em que momento e por quê? Porque a Lady Gaga tem uma coisa de empoderamento das minorias, de tudo que não se sente fazendo parte do mainstream, né? Principalmente no início. Como que ela te pegou, assim? Você ia atrás de entender o que estava sendo dito? Não fazia Nada? ideia, assim, na verdade, né? Ixi, inglês ainda… Tipo, eu agora, né, quase 30 anos, tô aprendendo inglês. Então, assim… O inglês não era uma realidade muito próxima. Mas, assim, eu tinha uma amiga na escola que ela era muito… alternativa, assim, né? Ela sempre trazia músicas novas. Ai, você tá ouvindo isso aqui? Porque ela também já tinha mais oportunidade, né? Então, assim, ela tinha computador em casa, ela assistia os clipes. E aí, ela me apresentou uma vez uma música da Lady Gaga. Eu falei, nossa, amei, vou começar a ouvir. E aí, eu comecei a pedir pra minha mãe comprar um DVD, porque eu não tinha computador em casa, então a minha forma de ouvir era um DVD. E a minha mãe foi na Lan House, pediu pro cara lá gravar um show dela do YouTube no DVD e me deu de presente, sabe? Então foi isso, assim. Eu não entendia muito bem o que falava nas músicas, mas eu gostava muito da estética dela. Sei lá, tinha 14 anos, ela super, assim, estilosa, com aquelas roupas com formas diferentes, né? Então,
tinha um lugar também que ela era… Naquela época eu lembro que tinha muito essa questão do corpo, né? Ela já trazia muito essa perspectiva do corpo. Eu, adolescente, sempre fui um pouco crítica também. Por que as pessoas não podem mostrar o corpo? Por que não pode falar? Não pode ser sensual, sabe? Porque sempre teve essas coisas. E eu sentia que ela trazia um pouco disso. Então eu me inspirava, né? Eu assistia, eu falava, nossa, que massa, diferentona. Aí quando alguém perguntava, você gosta de quem? Eu gosto da Lady Gaga, tipo… Mas era coisa de adolescente, assim, também, sabe? Mas eu acho que é isso, eu sempre tive essa memória associada, assim. Dessa casa nova que vocês compram, antes disso acontecer, o que é que tocava na casa de vocês? Meu padrasto, ele era cantor de forró. Então, assim, quando minha mãe casou com ele, eu tinha, sei lá, 5 anos. Então, não lembro dos namorados da minha mãe antes disso. Mas a minha memória, assim, de alguém com a minha mãe é dele, né? De que eu já tinha 5, 6 anos. E aí, ele era cantor de forró lá do Valparaíso, lá da minha cidade, né? Então, ele tinha uma questão de ouvir muita música, porque ele precisava absorver isso pra ter, né? Repertório pra cantar. Então, assim, desde pequena, assim, ele ouvia muita música em casa. Então, assim, eu escutava… E era de vários níveis diferentes. Era, tipo assim, sertanejo raiz, de, tipo assim, boate azul, sabe? Essa energia, assim, eu sabia todas. Até hoje, assim, tem gente que fala assim… Gente, como você sabe cantar essa música? Porque ele colocava essas músicas, assim… de muito antiga, colocava tipo uma vibe meio Barão Vermelho, assim, Cazuza, assim, nem era da minha geração, assim, sim, mas eu sei todas as músicas porque ele colocava muito, mas também colocava, assim, referências da época, tipo Washington Brasileiro, que era o forrozeiro da época, assim, sabe? Sei lá, essa galera que era mais o forró, Companhia do Calypso, por exemplo, que era muito famoso naquela época, Djavu, sabe? E aí eu lembro muito, assim, era bem eclético. Até Scorpions, teve uma vez que ele entrou numa era do Scorpions, ele escutava… Ele era um forrozeiro metaleiro. Ele ouvia muito, muito, assim, ele era muito diverso, assim, ele gostava de entender muito, assim, sobre como podia aprender mesmo sobre isso pra cantar, né? Porque na época tu cantava forró, mas quanto mais repertório você tivesse, se alguém pedisse uma música aleatória no seu show, ele queria saber, então ele ouvia de tudo, assim. E a Scorpions também, lembro que me marcou muito esse DVD do Scorpions. Aí teve uma época de Roupa Nova, que ele ouvia o DVD. Nossa, e lá em casa era tudo DVD. Então, assim, o DVD arranhava. Aí, agora não dá mais pra ouvir. Aí tem que comprar outra. Aí, às vezes, ficava esperando um tempão. Aí, conseguia achar o mesmo. Aí, eu via de novo. Então, assim, sempre ouvi muito. Mas essa questão da música, ela sempre teve, assim. Tanto que no BBB, uma das coisas que eu mais senti falta foi música, né? Porque… eu sou a pessoa que eu acordo de manhã e eu falo, Alexa, bom dia. E aí ela fala o bom dia, dá a notícia do dia e já começa a tocar uma música na sequência. Então, assim, eu sou essa pessoa. Eu escuto muita música no meu dia a dia. Não consigo ficar em casa no silêncio absoluto. Se eu vou estudar, coloco música. Se eu vou gravar uma coisa que não interfere o áudio, deixo na música. É só assim. Biologia nasce como? Eu acho que nasce desse lugar da Jessi criança, assim, porque eu sempre fui muito curiosa, eu sempre quis saber porquê das coisas, né? Aquela fase do porquê que toda criança tem, a minha não acabou ali nos 6, 7 anos. Eu com 8, 9, 10 continuei assim questionadora, eu perguntava sobre tudo. E eu sempre fui crítica, isso é muito louco. Eu levo pra terapia às vezes umas coisas que eu falo assim, aconteceu uma coisa assim, assada, eu fiquei indignada com aquilo, não sei o que, não sei o que. Aí eu depois falo com a minha terapeuta, nossa, não tem nem nada a ver comigo e isso me atravessa, né? Então, eu sinto que eu sempre fui uma pessoa crítica, desde pequena, assim. Não pode isso por quê? Esse mesmo meu padrasto que eu conto aqui na história, ele… Uma vez, eu lembro que eu tinha, sei lá, 7 anos, eu tava brincando com um peão, ele pegou meu peão e jogou fora. E aí eu comecei a chorar desesperadamente, porque eu não entendia por que eu não podia brincar com o peão. E aí, tipo, virou uma comoção. Meu tio, na época, meus tios moravam juntos. Aí deu até briga na família, porque o meu tio foi me defender. Que ele jogou o peão fora? Porque o peão era brincadeira de menino, né? Então, assim, hoje em dia as pessoas ainda são preconceituosas nesse sentido. Mas antigamente era muito mais, né? Então, na cabeça dele, peão era brincadeira de menino. Então, eu não podia brincar com o peão. E ele jogou, literalmente, o peão fora. E aí, eu chorei, procurei esse peão. Aí, eu lembro que era um mato, assim, que tinha perto da minha casa. E ele jogou pra lá. E eu entrei no meio desse mato e caçava esse peão chorando. Então isso me marca muito, sabe? Tipo, por que eu não posso? Por que eu não posso? Então eu sempre fui muito crítica. E eu acho que a biologia é isso, né? A biologia, ela quer entender o sentido da vida. E a vida nas suas mais diversas formas. Então…
quando eu pensava, o que eu vou ser quando eu crescer? Velho, eu queria ser alguma coisa que entendesse as coisas da vida, as coisas do mundo. Por que as coisas são assim? Qual a consequência disso naquilo? Por que isso acontece comigo, sabe? Então, como o nosso corpo funciona, o cérebro. Então, eu acho que essa vontade de entender como que as coisas são me fez querer ser bióloga. E eu lembro que eu tava, tipo, no ensino fundamental, numa aula de ciências, e a professora explicando uma coisa muito interessante, assim, sobre o meio ambiente. Eu, interessadíssima, quando terminou a aula, eu perguntei: professora, qual faculdade você fez para poder dar essa aula? E ela falou: eu fiz ciências biológicas. Pronto. Falei pra minha mãe: eu quero ser bióloga, eu vou fazer ciências biológicas. E, tipo, eu tinha 12 anos, assim. E daí pra frente eu nunca mudei, assim. Eu nunca falei: não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nunca. Eu sabia que eu queria ser bióloga e eu fui. Tipo, era isso. Não sabia como ia ser. Pela curiosidade. Pela curiosidade. Eu tenho certeza que esse foi o start, assim, sabe? E como foi estudar pra entrar numa faculdade de biologia? Eu não tinha condições de pagar, né? Então, assim… Tinha que ser federal. Ou eu tinha que passar numa particular, ou pública, né? Ou eu tinha que usar alguma política pública para conseguir. Só que é isso também, né? Eu sempre usei as políticas públicas desde pequena, porque a minha mãe não tinha condições. Então, eu tive todas as políticas públicas que você pode imaginar, assim. Bolsa Família, participava do Cadastro Único para… Qualquer coisa que o governo ia dar, minha mãe ia lá, pegava pra gente. Tipo, café da manhã, né? Tem uma política pública de café com leite. Todo dia de manhã eles dão pão e leite. E aí eu ia pra fila todo dia de manhã pegar o pão e o leite pra gente ter café da manhã em casa. Então, assim, tudo que podia ter de política pública, a gente usou. Assim, eu e a minha irmã, a gente usou. E quando a gente foi pra faculdade, a gente não tinha condição de pagar e nem tinha tido oportunidade de estudar da forma mais qualificada possível pra passar numa… foda, Exato. Né? Então, assim, isso era inviável, assim, pra gente. Então, o que a gente fez? Eu fiz FIES, né? Que na época era a política pública de financiamento estudantil. E aí eu fui estudar numa faculdade particular. Então, assim, graças a essa política pública, eu consegui fazer meu curso. Mas era isso, tipo, eu estudava de manhã, de 7 a meio-dia. E aí eu saía da faculdade e ia pro shopping lá de Brasília, um dos shoppings mais populares de Brasília. E trabalhava numa loja de departamento de 2 até 10 da noite. Então, a minha vida foi isso, assim, nos primeiros anos da faculdade, sabe? Pra conseguir manter a logística, porque era ônibus do Valparaíso, porque eu morava no Goiás, mas eu estudava no Distrito Federal, né? Então, eu tinha que atravessar todo dia 40, 50 minutos de ônibus para chegar no DF para estudar, e assim foi. Só que é isso, assim, eu entendia que aquilo era o meu caminho de transformação, sabe? Então, tipo assim, eu tô estudando, já é um passo incrível. E aí, depois que eu saí da faculdade, eu já fiz meu currículo, botei debaixo do braço, levei na subsecretaria lá da cidade que eu morava. E aí pronto, já uma semana depois já estava em sala de aula. Assim, acabei de formar. Que legal. Já comecei a dar aula. Eu formei, tipo, em dezembro. Em fevereiro, na primeira semana, eu já tava em sala de aula, assim. Esse sonho do BBB nasce desde novinha? Desde pequena, eu assistia muito, assim, desde a época do Bambam, da Grazi, da Sabrina. Nossa, eu tinha até a roupinha da Sabrina, que eu chorei pra minha mãe comprar a meia da Sabrina e a sainha da Sabrina, porque eu queria ter, assim. Então, eu sempre assisti. E quando eu era mais nova, eu inscrevia a minha mãe no BBB. É muito louco isso, porque a minha mãe sempre assistiu também e sempre quis participar. Então, quando começou a ser uma coisa mais palpável, eu fazia a inscrição da minha mãe. Porque eu ainda não tinha idade, sei lá, 14, 15, 16 anos. Aliás, ela podia participar Nossa, ainda, né? Minha mãe, ela tem energia se ela fosse misericórdia. Como que é a tua mãe, assim? Nossa, minha mãe, ela tem 52 anos, mas ela vive a vida como se ela fosse, assim, uma adolescente, sabe? Assim, é super desprendida, assim, da vida. Só quer saber de curtir, quer ir pro forró. Ela vai pro forró no final de semana. Aí ela vai trabalhar, aí alguém chama ela pra fazer alguma coisa. Aí ela vai, entendeu? Aí ela vai se arrumar pra sair, aí ela coloca a roupinha, ela tira foto, posta. E eu falo nos meus stories, assim, ei, sociedade brasileira. Aí ela pega o celular dela, grava o story lá. Bom dia, sociedade brasileira. Tipo, igual eu falo, assim, né? Eu fico falando que ela fica me copiando. Mas ela tem essa energia, assim, muito jovem, assim. É impressionante. Tipo, eu até brinco que, às vezes, eu saio… Eu vou pra lá, né? Fico lá na casa dela. Aí eu vou sair, encontro os meus amigos. Chego em casa 2 da manhã. Cadê minha mãe, gente? Não chegou ainda. Quando você vai ver, só chega em casa 6 da manhã. 6, às vezes 7. Eu falo, mãe, meu Deus. Ela é casada hoje? Não, hoje ela é solteira. Esse que legal, meu padrasto… aproveitando a vida, né?
Aproveitando a vida. Esse meu padrasto que eu conto aí, ela se separou dele, acho que tem uns 5 anos, e aí hoje ele já até faleceu, assim. Então, esses últimos 5 anos, na pandemia que ela se separou, né? Acho que a pandemia também foi muitas coisas aconteceram, assim, né? E pra minha mãe foi bem difícil também, porque imagina, ela se vê aos 40 e poucos anos, sozinha, as filhas já independentes, né? Já saíram de casa, vivendo suas próprias vidas. E aí o casamento acaba e aí ela se vê numa posição que ela achava que, tipo, ia viver sozinha pra sempre, né? Então também foi um trabalho, assim, meu e da minha irmã, de fazer ela entender que tá tudo bem, que ela é jovem, que a vida dela tem um monte de coisa pela frente. Então hoje em dia, ela, assim, aproveita o máximo que ela pode, sabe? Ela virou essa chave, sabe? Ela mora no mesmo lugar que vocês moravam? Mora. Assim, quando eu passei pelo BBB, eu ganhei um prêmio lá dentro, que era 1 ano de aluguel. E aí eu aluguei uma casa aqui em São Paulo, grande, e trouxe toda a minha família. Minha mãe, minha irmã, meu cunhado, os cachorros, a calopsita, todo mundo. E aí a gente morou junto durante 1 ano. Só que aí eu fui entendendo que esse universo é complexo, são muitas camadas, assim, e ainda mais eu vindo de reality, tem várias coisas por detrás, né? Que aí, questão de credibilidade, de hype também, porque quando você sai é uau, depois que passa não é tão assim. Então, eu falei, mãe, eu acho que agora já vivemos esse momento, né? Foi importante ter vocês aqui perto de mim. Também como indivíduo, porque muda muito, né? Você sai, entra anônima, sai, todo mundo te conhece. Então, foi importante ter essa rede, até eu construir também uma rede nesse novo espaço. Até para ter os pés no chão, né? Exato, o tempo todo, assim. Acho que foi muito importante ter minha família perto. Mas aí, 1 ano depois, ela decidiu que ia voltar e eu super apoiei. Aí, na época, ela é cabeleireira, né? Aí ela tinha fechado o salão. Aí eu falei, volta. Aí eu vou montar um novo salão pra você. Aí a gente alugou uma loja, reformou a loja, montou todo o salão pra ela, assim, tudo novo, do jeito que ela queria. Ela escolheu até a cor do piso, assim. Ela escolheu tudo e aí tá lá até hoje, trabalhando no salão dela. Tem a casa dela, que é essa mesma casa que a gente adquiriu aí quando eu tinha 14 anos. E tá vivendo a vida dela. E a minha irmã também voltou pra lá, porque a minha irmã é advogada, né? Então, aqui em São Paulo foi um outro universo também pra ela, né? Porque aqui em São Paulo já é tudo muito... Tudo tá acontecendo aqui em São Paulo, né? Então, assim, pra você vir de fora e tentar entrar nessa roda que já tá girando… A competição gigantesca. É gigantesca. É muita oportunidade, mas é muita gente boa disputando os espaços. Exato. Né? E aí, pra ela, tipo assim, jovem, né? Acabou de se formar, acabou de tirar a carteirinha da OAB. Então, assim, era difícil também, né? Conseguir passar credibilidade e tudo mais. E aí lá não, lá ela já tinha os clientes dela, já tinha a vida dela. E aí ela voltou. Hoje ela trabalha no escritório só de mulheres advogadas. E aí ela faz vários processos, assim, dentro do que ela gosta. Já tem uma carreira estabilizada, sabe? E aí tá ótimo, assim. Então acho que é isso também. O BBB, ele foi importante nesse processo de trazer minha família pra perto, pra eu ter também essa rede. Mas ao mesmo tempo, foi importante pra que cada um seguisse o seu caminho, né? Porque aí é isso. Hoje eu tô aqui ocupando esse espaço. A minha irmã voltou pra vida dela como advogada. A minha mãe voltou pra vida dela como cabeleireira. E tá todo mundo vivendo as suas próprias vidas e compartilhando disso, sabe? E antes era meio que, sabe, assim, uma corda… um cabo de guerra, assim, uma coisa ajeita aqui, a outra estraga lá. E um arruma esse lado, o outro folga, né? Era meio isso. Então, hoje a gente meio que conseguiu estabilizar, assim. Acho que tá todo mundo meio vivendo uma vida tranquila, sabe? E uma coisa que você falou, que é sobre essa questão de como a gente tá sempre buscando o melhor, né? Eu converso muito com a minha irmã sobre tudo que aconteceu na nossa vida nos últimos anos. E aí a gente tá entrando nesse momento de tentar aproveitar mais o hoje, né? Porque a gente fica nisso. Consegui isso. Agora, qual a próxima coisa que eu preciso, né? Ele é quase imediato, né? São 2 coisas que eu acho que ferram muito a gente. A minha terapeuta fala uma coisa que é muito, muito real, assim. O ser humano tem a capacidade de transformar algo supérfluo em bem essencial com uma facilidade absurda. Então, você não tem nada, você jamais vai imaginar, sei lá, ter um personal trainer. Uhum. Mas aí você passa a ter uma situação financeira, você fala, cara, uma pessoa para me ajudar a treinar é um luxo. De repente, aquilo assim, eu não vivo mais sem aquilo. Sim. Isso em qualquer coisa, concorda? Com certeza, tipo, eu vou hidratar isso. o meu cabelo toda segunda-feira. Pô, era um luxo em algum momento. De repente, fala, não,
tá lá no meu custo fixo. Exato. E a gente vai transformando em custos fixos obrigatórios coisas que teoricamente nunca foram e não são, efetivamente, né? E aí o custo vai aumentando. E aí, na verdade, o custo aumenta, você fala, cara, eu quero mais porque... Eu preciso de mais. Só que aí você chegando mais, aí você já encontra outras coisas, né? Mas eu acho que essa dinâmica foi um dos meus maiores desafios, assim, na vida pós-reality, né? Porque eu venho de uma estrutura social muito pobre. Então, assim, como de repente eu acesso um lugar… Velho, eu trabalhava dando aula num país em que não é valorizada a educação. Então, tipo assim, eu trabalhava de segunda a sexta-feira e meu salário era R$1.600. Então, em R$1.600, eu vivia, tipo… O meu básico. R$1.600 o líquido ou o bruto? O líquido. Meu salário líquido. O bruto tava 1.800 e alguma coisa. Cara, é um absurdo que o Brasil pague tão mal seus professores, né? Sim, eu recebia 16 horas a aula. E ainda porque eu dava aula numa escola… R$16 a hora a aula. E ainda porque eu dava aula numa escola particular. Mas, por exemplo, se você vai no estado, a hora a aula é tipo R$13. É tipo R$12,50, uma coisa assim. Só que… Na contrapartida, no estado, você consegue ganhar um pouco mais, porque você tem mais horas-aulas, né? No estado, você tem, sei lá, 40 horas-aulas por semana, Mas né? a hora continua sendo muito mal paga, Muito né? mal paga, muito mal paga. Eu tenho um assim. grande amigo meu que é professor de geografia de escola pública. E ele é um baita músico, né? E ele grava comigo e eu sei que, tipo, o dinheiro que ele faz, às vezes, em 2, 3 shows… É tipo é o salário… desproporcional ao que ele ganha na escola, né? Exato. E é lamentável que a gente, num país como o nosso, o professor não seja pago da maneira que deveria ser, porque ele, para mim, é o maior transformador de vidas, né? Com certeza. Eu sempre falo isso, né? Que eu acho que o professor é… Assim, na minha perspectiva, é o maior influenciador de todos, sabe? Eu me tornei professora porque eu tive uma professora que me estimulou, sabe? E por mais que hoje em dia a gente tem uma diversidade de profissões, para tudo que a gente vai fazer, alguém tem que ensinar a gente. E aí, quando você vai analisar a base, quem ensina é sempre um professor, sabe? Então, assim, acho que a gente esquece desse lugar e não valoriza tanto, né? E acho que o professor, não só o professor, a educação no geral, né? A educação no Brasil é muito sucateada e a gente… vai deixando, sabe? Finge que não tá sendo uma prioridade e aí, no fundo… Eu acho que, no fundo, os políticos não querem que a gente seja um país com cultura, né? Porque é mais fácil manipular as pessoas. Exato, não porque a né? educação transforma. E aí transforma uma coisa que é aqui, ó, a cabeça. E aí quando você tem isso daqui, é isso. Minha mãe sempre falava isso, né? Aí que… Quando era criança, eu falava, por que eu tenho que aprender isso? Porque as coisas que você sabe, ninguém nunca vai te tirar. Você pode perder tudo, mas o que você aprendeu, ninguém tira. Minha mãe sempre fala isso, né? E eu acho que é isso mesmo, o que tá na nossa cabeça, ninguém tira. E quando você aprende, você se torna um ser crítico. E quando você se torna um ser crítico, você começa a criticar as coisas, né? Questionar, será que é assim mesmo? Será que quem tá falando isso vai fazer o que tá falando? Então… é isso, não faz sentido você educar de fato as pessoas num contexto em que elas podem mudar de opinião facilmente, podem entender por que elas estão fazendo aquilo, né? E não só fazer porque tá todo mundo fazendo. Eu não sei quais são os dados do IBGE, assim, mas, cara, a gente lá no Eu e Pretinho, né, que é meu sócio, tá ali hoje, ele normalmente tinha uma câmera nele, hoje ele não tem, né? Mas a gente convive ali diariamente com pessoas que trabalham com a gente que não sabem nem ler, nem escrever. E aí você fala, caramba, cara, como que ainda tem gente que não sabe ler nem escrever? Se pra mim é difícil assistir, por exemplo, um debate político e tentar entender quem tá falando a verdade… Imagina para essas pessoas. E que leio, que tenho acesso à informação, e que tenho amigos que me explicam muitas coisas que eu não sei. Imagina pra quem não sabe nem ler nem escrever. Exato. Essa pessoa fica vulnerável em todos os sentidos, né? Perante a sociedade, né? Ela pode ser enganada de diversas maneiras e eu não sei os dados do IBGE, mas o que deve ter gente analfabeta no Brasil é um número gigantesco, uma porcentagem né? grande, sim. Eu não consigo saber o dado exato, mas eu tenho certeza que é gigantesco. Não assim. É insignificante, Não entendeu? é insignificante. E é real, assim, eu posso analisar pelo meu próprio cenário. Tipo, a minha mãe, agora aos 52 anos, conseguiu se formar, mas ela aprendeu a ler aos 46. Só pra você ter noção, ler e escrever aos 46. Então, assim, ela tava naquela estatística ali. A minha tia mesmo, ela passou a vida toda assinando com a digital, porque ela não sabia escrever. Entendeu? Então, assim, a minha família, boa parte da minha família é analfabeta funcional, assim, sabe? Lê, mas não entende, assina as coisas sem ler, então…
E aí a gente é muito mais fácil de ser manipulado. Com certeza, né? Muito mais fácil. Você me falou que você sempre olhou pro BBB como uma oportunidade de mudança de vida, né? De ascensão social. Você se inscreveu várias vezes. Você consegue detectar o que você fez de errado em todas as vezes que não aconteceu? E o que você fez que foi mais legal, que você deduz que tenha sido o que fez você ter entrado? Assim, eu não consigo definir exatamente, né? Assim, as minhas primeiras inscrições eu já entendo por quê. Porque eu não consegui finalizar, né? Porque quando você analisa um questionário BBB, tem 90 itens. Depois você ainda tem que colocar fotos e vídeos. E é um negócio que abre e fecha no mesmo dia, se você não ficar de olho, né? Então, assim, as primeiras vezes que eu tentei, eu começava… Mas alguma coisa acontecia, eu falava, amanhã eu volto pra terminar. E aí, porque é muita coisa pra você responder. E aí tem coisa que é texto, assim, box, assim, pra você descrever sua relação com fulano, com não sei o quê. Então você tem que escrever, demora. Então as primeiras 3 eu não. Aí depois eu consegui finalizar e eu só recebi um e-mail de recebemos a sua inscrição. Mas imagina, né, dentro de um contexto em que… Tipo assim, milhares de pessoas se inscrevem. Sei lá, mais de 300 mil pessoas se inscrevem no programa todos os anos, né? Então, difícil. Talvez eu nem cheguei a ser avaliada, eu fico pensando, né? É muita gente para eles avaliarem. E aí, em 2020, eu fui chamada e eu comecei a fazer os processos seletivos. E aí, no dia da entrevista presencial, eu ficava olhando para aquelas pessoas e eu ficava tentando ser muito segura. E é meio… eu sei porque no BBB1 eu participei de um… Não sei como foi no seu, mas eu ficava sentado numa parada aqui. Que era aquela… Inclusive a cadeira que depois era aquela que tirava a foto no início. E tava assim, o Boninho, meio… uns caras mais velhos, mas não dava pra ver eles direito. Não dava pra ver direito, porque a luz fica toda… A luz fica na tua cara. E aí me perguntaram assim, por que você quer entrar no BBB? Aí eu falei, cara, porque eu sou cantor, sou compositor. O Supla tava na casa dos artistas, sei lá. E eu acho que é uma oportunidade de eu divulgar minha música. Só que era estranho, porque eu não conseguia ver aquelas pessoas do outro lado. Eu saí estranhíssimo daquele lugar. Aí me chamaram de novo, fui pro tal do hotel. Então eu passei um pouco por esse processo, né? Você ali, depois de ter tentado tantas vezes, o que passou na tua cabecinha? Vindo de onde você veio, porque você me falou que um pouco antes dessa vez que deu certo, você já estava fazendo concurso para… professora concursada, né? Concursada, né? Porque era uma oportunidade de subir de patamar financeiro, né? Exato, porque até então dava aula como contrato, aí depois fui pra escola particular. Então, tipo assim, não era nada certo. O concurso, quer queira, quer não, ele te dá uma estabilidade financeira. Porque você sabe que você vai passar pelo estágio probatório e vai ficar ali pra sempre naquela profissão, né? Então, eu tava estudando pra ele. Mas é muito louco isso, porque eu acho que eu entrei em algum momento na minha vida, assim, quando eu fiz ali, sei lá, 24 para 25 anos, eu comecei a pensar, cara, eu vou fazer 25 anos ano que vem, eu preciso resolver a minha vida. Porque, tipo, eu tinha vários planos quando eu era mais jovem. Eu pensava, quando eu tiver 30 anos, eu já vou ter um carro, uma casa, vou ter uma família, já vou estar pensando em ter filho. Então, assim, quando eu era adolescente… Aos 30 anos eu tinha que estar com a vida resolvida. Porque todo mundo falou pra mim que eu tinha que estar com a vida resolvida, né? Sim. Então quando eu cheguei aos 25 eu não tinha nada. Nem filhos. Não tinha relacionamento, já começa aí. Não tinha filho, não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada. O que eu ia fazer? Aí eu comecei a pensar, como que eu vou mudar a minha vida? E aí eu já tinha me inscrito pro BBB algumas vezes e eu acreditava que era possível. Então eu falei, cara, eu vou tentar o BBB e vou estudar. Só que aí no ano que eu quase entro, e não entro no final, eu fiquei muito frustrada. E eu ainda pensei assim, não vou mais me inscrever. Foi a última, assim, sabe? Passei por tudo isso aqui e não deu certo. Chega, vou estudar para concurso. É a única saída que eu tenho agora. Porque não vai mudar minha vida se eu não fizer alguma coisa nesse sentido. Aí comecei a estudar pra concurso, que nem uma louca. Estudava, sei lá, 18 horas por dia, sem parar. Parei de sair com os meus amigos. Eu sou uma pessoa sagitariana, festeira. Falou festa, meu nome é pronto. Festa, aí rolê, eu tava pronta pra tudo. Aí parei tudo. Fiquei 6 meses em casa, sem sair pra lugar nenhum. E na época eu já morava sozinha.
E durante a pandemia, eu dividi o apartamento com um amigo. Mas aí, na loucura da pandemia, eu falei, olha, acho que a gente vai ter que se separar, não dá mais. Eu acho que como a gente tá ficando muito em casa, outras coisas estão atravessando. Enfim, separamos. E aí, eu fiquei sozinha, então Era você namorado, imagina. não, amigos? Não, só. amigo mesmo, assim. Até que ele tinha um namorado. E aí, quando veio a pandemia, a gente ficou todo mundo junto. Então, era muita gente na mesma casa. E era uma casa de sei lá, 35 metros quadrados, um apartamento 35 metros quadrados, então eu não tava conseguindo lidar com tanta gente num espaço pequeno. E aí ele foi morar com esse namorado, que hoje até já é marido, assim, né? Então, assim, foi bom também pra eles que eles casaram depois. Mas pra mim foi isso, eu era sozinha num apartamento pequeno, estudando sem parar e sem… Solteira na pandemia. Solteiríssima na pandemia. Ai, nem me lembro esse sofrimento. Não, muitas coisas aconteceram nessa vida, né? Mas na época eu tava sozinha, assim. E aí eu estudei. E aí quando foi no final do ano, minha prova era dia 19 de dezembro. Quando foi dia 19 de novembro, eu recebi o primeiro contato do BBB. Então foi, tipo, um mês pra minha prova. E isso vai acontecer agora, tipo, pra me desestabilizar. E eu não consegui fazer Mas o essa contato prova. era tipo, você vai ser chamado. Tá. Não, foi tipo, quer participar da seletiva? Foi do outro ano, né? Ah, você já subiu de vida, né? Tipo, teoricamente lembraram que você existe. Exato, ou seja, eu já tinha passado por toda a experiência, não entrei. Aí eu falei, não vou me inscrever mais, Você mas ficou aí… no stand-in lá, né? Não sei, assim, acho que eles gostaram do meu perfil, mas não era ainda o suficiente para aquele ano 21, né? Que o BBB 21 foi o BBB da Juliette, do Gil do Vigor, então assim, Putz, talvez era o BBB pra você entrar. Mas talvez não era ainda… Não era, né? Não era pra ser. Eu acho que eu também sou a pessoa que acredita que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Mesmo às vezes querendo que não acontecessem dessa forma, assim. Mas não entrei nesse ano e disse que não ia mais me inscrever. Mas aí quando chegou em abril, eu falei… Ai, tá, a última vez. Aí falei que era a última vez e me inscrevi. Só que quando chegou em junho… Ninguém me chamou. E no outro ano, em junho, eu tinha recebido o primeiro convite. Então eu falei, passou a data, ninguém entrou em contato, então é isso. Acabou o BBB, nunca mais eu vou me inscrever. E agora foca no concurso. Então eu estudei de julho até novembro, sem parar, assim, nessa loucura mesmo, assim, estudando. Minha parede do quarto era só mapa mental, assim, pra você ter noção. Eu, até no banheiro eu colocava mapa mental pra eu não esquecer os macetes de alguma coisa que eu tinha que lembrar. Enfim, aí fiz essa primeira entrevista e continuei estudando. Falei, velho, eu não vou deixar isso me abalar, porque eu preciso passar nessa prova. Porque essa prova, o meu salário já ia sair de 1.600 para 5.000 reais. Então, assim, já ia ser, sabe, um respiro, assim. E aí foi, quando foi dia 19 eu fiz minha prova. Aí recebi uma ligação falando que ia ter uma entrevista presencial dia 8 de janeiro. No dia 6, sai o meu resultado. Passei em primeiro lugar para professora temporária lá no governo do DF na época. Maravilha, hein? Já tava garantida que eu ia ter. CDF total. Não, eu sempre fui muito estudiosa, assim. Isso é uma coisa que fez parte, assim, da minha vida. Eu sempre gostei, assim, de estudar. E é isso, eu acho que tem pessoas que gostam de estudar e tem pessoas que estudam porque tem que estudar. Eu sempre fui a pessoa que gosto de estudar, assim. Estudar pra mim não é uma coisa ruim. Muito pelo contrário, eu adoro, assim. Quando eu tô aprendendo coisa nova, pra mim é tipo, nossa, minha cabeça abrindo, assim. Então eu amo. Aí, beleza, dia 6 eu recebi lá a pré, né, de que eu tinha passado em primeiro lugar. E eu já tinha passado em um outro concurso pro município, também em primeiro lugar. Então, assim, eu já tinha uma segurança que no ano seguinte a minha vida ia mudar de alguma forma. E aí, quando foi dia 8 de janeiro, eu fui confinada. Então, assim, aí veio o desespero, né? Agora, outra vida, as coisas vão acontecer de outra forma, como vai ser Mas isso? confinada já sabendo que ia entrar. Assim, eles falam que a gente tá confinado pra entrar, mas a gente nunca sabe, né? Porque pode acontecer… Então, eu fui confinada pra entrar no BBB1, num hotel. Fui fazer um exame de sangue. E aí, quando falaram que não podia, que eu ia sair, eu falei, cara, será que eu tô com AIDS? Porque isso aí tá falando de uma época que era uma sentença de morte, né? E demorava, tipo, um tempo pra Verdade. sair. Eles não me disseram o resultado dos exames. O que é Nossa, super desespero. cruel, né? Então eu fui pro exame, cheguei no Mas Everest. eles não deram nada?
Não, eu saí do exame, cheguei no hotel. Quando eu cheguei no hotel, Falou, então. eu tava na van, voltando pro hotel, falando assim, ó, você tá fora, pode pegar tuas coisas e ir pra casa. Porra, eu fiquei mal pra caralho. E a gente nem sabia o que era BBB, na verdade. Imagina, era o tava primeiro. acabando de começar, Era né? tipo assim, tinha-se a referência da Casa dos Artistas, que tinha sido um sucesso nacional, né? Uhum. E eu nunca soube, só que aí não dava um exame. Aí fui eu fazer um exame. Cara, eu marquei um exame, tipo, pelo plano pra saber. Falei, cara, será que eu tô com alguma doença? E não me botaram lá dentro por causa da doença? Então eu imagino essa sensação de estar dentro sem saber ainda, né? Sim. Quando você entra, e aí uma segunda pergunta, essa sua consciência socioambiental nasceu em que momento dessa trajetória? Eu acho que assim que eu decidi ser bióloga, eu já comecei a me voltar mais para esse contexto do meio ambiente, assim, eu sempre gostei, né? Tanto que quando eu fui para a faculdade, as matérias que mais me atraíam eram aquelas que tinham campo envolvido, sabe? Ah, vai ter uma saída de campo, é para fazer uma pesquisa em campo, aí eu, tava sempre pronta. Então essa pauta ambiental sempre me chamou a atenção. Quando eu fui para a sala de aula, eu sempre gostei de trabalhar essa conscientização com os meus alunos, porque eu entendia que, eu sempre tive isso, que a educação transforma e que atuar na base é mais fácil. Eu sempre tive esses dois mecanismos. Porque eu via pela minha família, mudar a cabeça do meu avô, por exemplo, meu avô foi caçador, assim, por muito tempo. O que no Brasil é crime, né? Só que na condição dele, ele fazia isso porque ele precisava se alimentar. Então, eu via essa logística, eu falava, cara, como eu falo pro meu avô que esse animal tá ameaçado e que ele não pode caçar, e como que eu, sabe, pra mim era mais fácil atuar na base. Na criança é muito mais simples. Muito, porque tá em construção, então é fácil você fazer entender outras possibilidades que não essa, sabe? Então eu entendi essas coisas, assim, e eu já trabalhava sobre isso lá na minha sala de aula. Quando eu fui pro programa, eu nunca fui uma militante de nenhuma pauta, mesmo sendo uma pessoa preta, por exemplo, eu nunca militei sobre a pauta racial, mas eu existia no programa. Então, assim, através das minhas conversas sobre as minhas vivências, sobre as coisas que acontecem na educação brasileira, sobre como é a sala de aula no Brasil, sobre como eu já fui exposta a determinadas situações por ser uma pessoa preta, mas assim, nas conversas. Mas com essa leveza. Com essa leveza. Porque também, eu acho que é do perfil. Eu sempre falo que existem vários perfis e vários caminhos para se chegar no mesmo objetivo. Eu sou a pessoa do diálogo, da explicação, da didática. Eu gosto de explicar, falar isso é assim por causa disso. Eu não tenho problema em explicar. Mas eu entendo que também é importante ter gente que fala, eu não vou explicar nada para você não. Se você quiser, você vai lá e pesquisa. Porque eu acho que são esses caminhos que constroem também, sabe? Então, eu sempre fui do meu perfil. Assim, eu não sou uma pessoa que… Eu falo alto, mas não é brigando, sabe? É o meu jeito, eu falo alto, eu me posiciono quando eu acho que tem. Quando não precisa, eu também não faço. Então, eu fiz isso dentro do programa. E quando eu saí, eu percebi que isso chamou a atenção das pessoas. Então, várias pessoas começaram a me convidar para coisas, assim. Principalmente instituições que já falavam sobre educação, sobre meio ambiente. Viram que eu tinha ali um perfil… Sem querer, você se posicionou ali dentro como marca, como influencer, Exato, sem querer, assim, sem fazer isso com consciência, as pessoas enxergaram isso em mim. Então, depois que eu saí, eu comecei a receber convite da Unicef Brasil para produzir conteúdo juntos, que é mais voltado para educação, do Greenpeace, do WWF. Então, essas instituições foram me convidando e eu comecei a fazer esses conteúdos. Eu fui percebendo que, tipo, olha, é um caminho, assim, para eu seguir. Porque também, ser influenciadora nunca foi o que eu almejava na passagem pelo BBB, sabe? Eu entendia que eu ia entrar, eu ia ter a oportunidade de ganhar coisas, e com o que eu ganhasse, ou o prêmio do programa, eu ia mudar a minha realidade. E eu acho que esse rolê do influencer, ele veio depois num contexto de que fez parte daquilo, né? Porque quando você sai, você se torna uma figura pública. E agora, o que você faz com a sua visibilidade? Você sentiu essa responsabilidade? Com certeza. Caramba, você entrou no programa com, sei lá, seguidores de… Sei lá, 9 mil seguidores. 9 mil e saiu com quantos seguidores? 1.800.000 na época eu saí.
quando você faz um post ou faz nos stories, você sabe que você tá tendo uma visibilidade bizarra, né? Exato. O que mudou na tua responsabilidade de lidar com aquela ferramenta de comunicação tão potente? Eu acho que a coisa que mudou foi a perspectiva só. Porque, assim, responsabilidade, no fundo, eu já tinha. Porque sala de aula é isso. Você tem que ter responsabilidade. Ainda mais num contexto em que a gente vive um país extremamente polarizado. Eu dava aula em 2018, em 2020, em 2021 eu já ainda dava aula. Então, esses momentos, por exemplo, políticos no Brasil, você se ser professor, você tem que ter muito cuidado com o que você fala em sala de aula, porque tudo pode virar muita coisa ou nada, né? Então, assim, eu sempre tive uma responsabilidade e um jeito de falar sobre as coisas sem que atravessasse alguns limites, sabe? Então, eu acho que eu entendi só a perspectiva que mudou. Que agora eu não tô falando mais com adolescentes. Eu tô falando com a grande massa. Eu tô falando com pessoas que vão ser crianças e adolescentes, mas que também vão ser pessoas bem mais velhas do que eu. Então, como que eu consigo trazer a informação com responsabilidade e sem romper essas barreiras de cada um, sabe? Então, acho que eu fui entendendo isso. E, vou te falar, ser influenciador não é só, tipo, vou ser influenciador, postar. Eu acho que o principal ponto de ser influenciador, que deveria ser, é a responsabilidade mesmo, sabe? Porque a gente, desde que nasce, a gente se inspira nas coisas. A gente vê as coisas, a gente fala, quero, desejo, almejo. Então, se você é quem tá ocupando esse espaço, não tem essa consciência, o que você quer plantar nas pessoas que se inspiram em você, sabe? Então, eu acho que essa responsabilidade deveria ser, assim, o primeiro check pra quem quer ser influenciador. Mas, infelizmente, não é, né? O Brasil tem de tudo. Eu, na medida que meu canal foi crescendo, aumenta a responsabilidade. Com certeza. Porque você fala, cara, você tá sendo visto, observado, tem pessoas na tua frente, as pessoas estão vendo o que é dito, o que é respondido. Então, eu acho que o que você está fazendo não é tão comum assim, né? A gente tem uma gama de influenciadores que não necessariamente estão olhando para isso, né? Ou seja, para essa responsabilidade desse lugar de fala, né? Sim. Que você representa. O que você buscou de mais informação ou de aprimoramento para exercer essa responsabilidade que te deram, né? Eu acho que, como eu disse, né, a educação ela transforma em qualquer aspecto, assim, tudo que você quer fazer, se você não sabe, você precisa aprender, e para aprender a gente tem que estudar, né? Então, assim, já nesse universo de influenciadora, eu tentei estudar tudo que eu podia, de edição, de posicionamento, de falar na frente da câmera, de se posicionar diante de assuntos que às vezes eu nem pensava que eu teria que me posicionar. E também, dentro desse contexto socioambiental, eu voltei para a faculdade, só para você ter noção. Por quê? Porque eu queria ter cada vez mais credibilidade para falar sobre as coisas que eu acredito nas minhas redes, sabe? Porque eu acho que é isso também. Ao mesmo tempo que a internet ela possibilita o acesso à informação, essa informação ela vai chegar de várias formas diferentes, inclusive através de desinformação, né? De coisas sem fundamento, de fake news. Então, assim, eu acho que eu tentei entender como eu posso aprender dentro do universo que eu tô inserida hoje para fazer o que eu quero fazer, que é falar sobre as coisas que eu acredito, que é continuar fazendo a transformação social através da informação, do conhecimento, da conscientização. Então, acho que eu fui tentando fazer um pouco disso, sabe? Essa MBA faz parte dessa história sua de construção. Exato. O MBA eu decidi fazer porque, assim, eu já tenho graduação, pós-graduação, mestrado, e eu entendi que tudo isso ainda era muito acadêmico no contexto social. Mas, ao mesmo tempo que eu alcancei esse espaço pós-BBB, eu comecei a entender como que o dinheiro atua. Porque lá na minha realidade, o dinheiro era uma coisa assim, preciso para sobreviver. Aqui eu começo a entender que o dinheiro não é só sobre sobreviver. O dinheiro é o que muda e faz as coisas acontecerem num planeta, entendeu? Então, eu decidi fazer o MBA porque eu quero entender como que o mundo corporativo, como que as empresas atuam, já que são elas que muitas vezes têm o dinheiro, para mudar essa base aqui, sabe? Então, eu acho que o MBA traz um pouco disso, né? E por isso eu escolhi fazer o ESG, porque é uma forma de você concentrar uma governança corporativa com o meio ambiente e o social. Então, como que eu consigo atuar nisso para fazer a transformação, né? A transformação da base, das pessoas que muitas vezes são afetadas e nem fazem ideia de como isso atravessa elas de verdade, né? Então, acho que por isso. É engraçado que ficou no papel das marcas. Eu vi uma entrevista de um cara que eu esqueci o nome falando sobre isso. Cara, será que vão ser as marcas
as responsáveis por mudanças tão sérias, né? Mas é porque eu acho que as marcas precisando se posicionar, aquilo que a gente estava falando lá fora, não necessariamente elas querem, mas elas necessitam, né? Você falou sobre, cara, marcas precisam trabalhar com pessoas pretas, não necessariamente elas gostariam, mas às vezes é uma necessidade. Como que isso vira, de certa forma, algo mais transformador ainda, a não ser surfar um determinado tema que está naquele momento importante, ou porque as marcas querem ter aquele selo de que estão fazendo o seu trabalho. Eu acho que assim, a internet ela trouxe uma coisa também que é a perspectiva social. Por que as marcas muitas vezes são responsabilizadas? Porque hoje, quando uma marca posta uma publicidade, existe toda a banca da internet para dizer se aquilo é ok ou se existe uma problemática ali por trás. E se não é ok, essa marca ela vira o exemplo para que as outras não façam aquilo, porque também vão ser canceladas. Ou ao contrário. Ou vice-versa. Exato. Então, eu acho que esse crivo social que a internet cria, em algum lugar também é positivo, porque faz com que a sociedade se molde. Porque por mais que você pense que aquilo ali é besteira, mas se aquela pessoa foi cancelada ou aquela marca foi cancelada, você fala, não, peraí, então não é besteira não. E aí você começa a se questionar. Mas óbvio, alguém no final das contas vai ser afetado por esse processo, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a pressão social é o que faz mudar. E aí nem só as marcas, né? O sistema muda, o governo muda. Então acho que é importante também que seja dessa forma, sabe? Não necessariamente no sentido de incitar o ódio, né? E a violência na internet, mas pensando em como essas coisas que são postas para o crivo social mudam a cabeça das pessoas também, porque obrigam elas a pensar, a entender, a questionar e muitas vezes a mudar os hábitos de consumo. Porque se essa marca fez uma coisa que é um problema, foi racista, foi capacitista ou qualquer uma outra pauta, o que a pessoa que minimamente tem uma consciência faz? Não vou consumir. Ou se vou consumir, não vou, mas sei lá, que consumo, né? Porque existe todas as coisas que também vão atravessar ela. Então, eu acho que acaba virando um ciclo, né? Eu acho que também é importante essa mudança, assim. Olha, como a Nação Política tá quase no fim e eu vi pessoas se movimentando ali, tipo... e a culpa é minha, porque eu cheguei atrasado. Não, e eu imagina. te peço desculpa mais uma vez. O que você diria pra Jessie novinha aqui, que morava nessa casa, todo mundo junto... com tudo que você aprendeu agora, que você pudesse dar um conselho pra ela transformador, assim, que fosse facilitar toda a trajetória? Nossa! Você ainda tá bem nova, mas já viveu bastante coisa, né? Fiz 29 agora, acabei de fazer. Eu acho que eu diria pra ela que tá tudo bem, assim, seja menos ansiosa, assim, porque eu acho que ao longo da minha vida eu sofri essa ansiedade de querer fazer as coisas, assim, o que eu posso fazer pra mudar minha realidade? Então, acho que agora, né, olhando tudo que eu vivi, tudo que eu tô vivendo, é dizer pra ela lá atrás, calma, respira, tá tudo bem. Se não for agora, vai ser daqui a pouco. E se não for do jeito que você esperou, vai acontecer. De algum jeito vai, sabe? Porque eu entendi que é isso. As coisas, elas vão acontecer. Sejam como eu esperei ou de uma forma diferente do que eu esperei, né? Mas elas vão acontecer. Então, não tem também como eu sofrer por coisas que ainda nem aconteceram ou porque não saíram como eu espero, né? Então, eu acho que eu diria pra ela, calma, respira, seja menos ansiosa, aproveite mais o seu dia, sabe, assim, que é isso, agora eu tô ocupando esse espaço e aí fico com essa cabeça de que, o que eu posso fazer, porque no ano que vem, eu não sei se eu vou ter isso pra fazer aquilo, e, sabe, calma, respira, vive o hoje, aproveite isso, agora eu tô na faculdade, tô falando que tenho que ir, porque tenho aula, daqui a pouco eu vou apresentar um trabalho sobre política pública, calma, tá tudo bem, vive aqui o momento que daqui a pouco você vai lá e vai fazer, sabe? A tua relação com a Minds, eu vou precisar que você pedir pra você tirar uma carta aqui, não é um tarô, é uma brincadeira, escolhe uma pra mim. Enquanto eu olho a carta, qual é a tua relação com a Minds, a importância da Fátima e toda a família Minds na tua vida? Eu sou muito grata, assim, por eles, né? Pela existência deles, assim, na minha vida, né? Porque eu entrei no BBB sem fazer ideia do que me esperava quando eu saísse. Porque eu falei, né? Pra mim, a transformação vinha de ganhar o prêmio ou de ganhar prêmios lá dentro, não do que poderia acontecer depois que eu saísse. Então, eu saí e eles já faziam parte da minha vida, porque a minha irmã, que tinha os meus direitos políticos, decidiu assinar um contrato com essa agência que ia cuidar da minha vida, né? Então, assim, poderia ter sido totalmente horrível e ter dado tudo errado, mas não, assim, eles
estavam disponíveis no dia 1 que eu saí. Já tinha alguém lá da Mind, o Júlio, que cuida de mim até hoje, já pra me receber. Foi super, sabe, acolhedor, me deu o direcionamento que eu precisava. Assim, aquela calma, tá tudo bem, agora vai ser assim, mas a gente vai encontrar caminhos. E aí, logo na primeira semana, eu conheci a Fátima pessoalmente. E aí, logo depois, ela lançou o livro Profissão Influencer. E aí, eu li aquele livro e aí eu… Ufa, então tá bom. Assim, já tinha um direcionamento, sabe? Então, assim, eu sou muito grata. Eu falo sempre que eu tenho o maior orgulho de falar que a Mind que me construiu enquanto figura pública, sabe? Porque eu não tinha mesmo, não sabia pra onde ir, não tinha ferramenta. E hoje, assim, eu tô super bem assistida. Eu tenho assessoria de marketing, tenho assessoria de imprensa que me acompanha em todos os eventos. Eu tenho gente pra ligar e falar, olha, aconteceu isso, como eu sigo a partir daqui. Ou então, gente, bora tomar só uma cervejinha ali. Tem gente também, sabe? Então isso é incrível. Eu sou muito grata, Fátima. Todos eles, na verdade, né? Preta, Scapini, Cirilo. Ih, não dá nem pra citar. O Alisson, pessoas queridíssimas aqui, um amor de pessoa. Ai, todo mundo. Júlio. Olha, isso aqui são fragmentos de música que eu tiro fora de contexto. E é engraçado que músicas que às vezes a gente nem percebe tem frases tão lindas, né? Se eu soubesse antes o que sei agora, você erraria tudo exatamente igual? Provavelmente, né? Porque eu ia querer chegar onde eu cheguei. Com todos os erros e Com acertos. todos os erros. Eu acho que eu sou a pessoa que eu sou super a favor dos erros. Porque é errando que se aprende, né, gente? Então, assim, eu acho que é muito válido tudo que a gente vive na nossa vida, assim. Óbvio, sem querer romantizar. Porque não é que eu acredito que o sofrimento me levou aonde eu estou hoje, sabe? Mas, assim, eu acho que tudo eu aprendi em algum lugar. Então, eu não faria nada. Quando eu saí do BBB, eu falei, se precisasse, eu faria tudo de novo. Foi a minha frase da saída. E acho que a minha vida toda vai ser isso, assim, óbvio. Se eu tivesse a oportunidade de viver uma vida diferente desde o dia que eu nasci, seria outro caminho. Mas eu amo a minha vida como foi. Olha, mantenha esse olhar otimista, essa leveza. Porque obrigada. eu acredito que é assim que a gente transforma as pessoas. Sim. Concordo com você que às vezes tem que ser no grito, tem que ser na marra, né? É o que você falou, a sociedade hoje tem esse poder. Mas eu acredito no meu fundinho que olhares como o seu são os que me fazem parar pra pensar. Tá vendo? Refletir e que me atravessam de verdade. Porque quando a gente tenta transformar o outro meio colocando o outro no lugar do idiota… Não, eu também não sou muito dessa… E cada um tá no seu processo de aprendizado. Então eu acho que pessoas como você são capazes de mudar o mundo mesmo. Tá? Que bom, fico feliz em ouvir isso, que honra muito que você especial. teve aqui comigo, viu? Obrigada. Amei nosso papo. Boa aula hoje. Ai, obrigada, tem apresentação. Segue esse rumo maravilhoso. E sempre que você quiser vir aqui, a casa tá aberta, viu? Muito obrigada, espero voltar. Agradecer a Mind mais uma vez por ter pessoas assim incríveis na minha frente. Semana passada, a Pepita foi maravilhosa. A Pepita é John Jobs foi maravilhoso. Só gente incrível que me faz pensar, refletir. E que isso sirva de exemplo para muita gente, né? Que queira seguir um caminho, ou seja, se inscrever no BBB, ou construir uma presença online. Porque isso realmente pode transformar vidas, né? Com certeza. Todos os dias, eu acho. Nem que seja 1% por dia, mas… Não é? É possível. Gente, amei o papo, viu? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau.